Um bom dia a todos, feliz sábado, que Deus seja louvado pela presença de todos os nossos queridos irmãos, aos nossos irmãos que estão em casa, aqui em Teresina, no Piauí, no Brasil, quem sabe no mundo. A todos um feliz sábado e que Deus em Cristo abençoe ricamente na vida de cada um de todos que estão aqui presentes, amém? Vamos falar agora com o Papai do Céu, vamos ficar todos de joelho, buscando a presença do Senhor, a continuidade da presença do Senhor. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas, a Ti seja dada toda a honra e todo o louvor e toda a glória. Te agradecemos, Senhor, pela vida, pela saúde e pela oportunidade de salvação que o Senhor nos dá todos os dias, Senhor. Nós te agradecemos porque Tu és Deus e além de Ti não há outro. Nós te agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te agradecemos porque o Espírito Santo nos enviou a Ti, ó grande Deus. E o Senhor, amando do Pai, não nos abandonará jamais. Para a honra e glória do Teu santo nome, o Senhor nos resgatou na cruz do Calvário. Nesse momento, Senhor, que nós vamos falar um pouco sobre o Teu grande amor. Nós vamos instruir alguns e nós vamos aconselhar uns aos outros. E nós vamos, Senhor Jesus, aprender o que vem de Ti através da Tua palavra. Como nos comportar e o que abandonar para continuarmos na Tua santa presença até o Senhor voltar para nos levar e assim vivemos contigo por toda a eternidade. Te agradecemos essas bênçãos com perdão dos nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado. De antemão, eu quero agradecer ao convite que foi feito. Quero agradecer imensamente a oportunidade que o Senhor Deus Todo-Poderoso tem nos dado de estarmos na sua santa casa, na presença do seu Santo e Bom Espírito. E quero pedir, a princípio, também nós estamos ainda vivendo em um período de uma pandemia, onde ela é vigente, acontecendo no mundo inteiro. Nós estamos à mercê do mal, porém, há uma promessa de uma proteção divina aos eleitos de Deus, amém? Alguns que, infelizmente, no nosso meio, chegaram a fraquejar da fé, por conta dessa circunstância a nível global. O Senhor nos aconselhou no livro de Hebreus, não é ainda o tema da mensagem, capítulo 10, versículo 25, a seguinte: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestemo-nos uns aos outros, vamos aproveitar para aconselhar, para que nós possamos prosseguir em fé, ainda mais que o dia se aproxima. Vê como é forte o conselho de Deus para nós. Não nos deixemos de congregar. Irmãos, a Igreja de Cristo, ela se reúne para adorar e sai para testemunhar. Tenha isso em mente. A igreja se reúne para adorar e sai para testemunhar. Prova maior essa é que nós ganhamos pessoas com o nosso fator comportamental. Na rua, no trabalho, em casa, na faculdade, seja onde andarmos, no comércio, no supermercado, nós ganhamos pessoas com o nosso comportamento, com o nosso modo de viver. É assim que refletimos o amor de Cristo. E para que nós possamos nos nutrir dessa energia, precisamos o quê? Primeiro passo, não deixar de se congregar. Que Deus abençoe a todos. Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Evangelho de Marcos, no livro do Evangelho de Marcos. Mas antes, eu queria, enquanto os irmãos estiverem abrindo, você pode, onde tiver, abrir também, acompanhar, que está acompanhando pelo link da Igreja do Distrito do Parque. E a Igreja de Deus, ela é dividida, a Igreja de Deus, ela é dividida em 4 subdivisões. A igreja que ainda não estão no aprisco, nós vemos em João capítulo 10, a igreja que estão na Babilônia, Apocalipse capítulo 18, a igreja que ainda está na Babilônia, mas está recebendo o convite, o chamado de Deus, a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Creio eu, em o nome de Jesus, você está incluído nessa igreja, amém?
E a igreja do céu, que está em Hebreus capítulo 12, do 18 ao 23, aqueles que passaram pelas duras provações, as duras provas, o fogo estranho que arde no meio de vós, que foi mencionado por Pedro, mas vocês permaneceram firmes, estão inscritos no livro dos céus. Amém? Essa é a divisão da igreja de Deus. Aqueles que ainda não fazem parte desse aprisco, cabe a mim e a você chamar esse povo, testemunhar e trazê-los para o aprisco do Senhor. Mas nós vamos dar continuidade aqui. Marcos capítulo 8, todos abriram, encontraram. A partir do versículo 34, vocês nos acompanhem, que diz o seguinte: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhe Jesus: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, note que o sujeito está oculto. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Amém? O título da nossa mensagem, irmãos, hoje é Perdendo o céu por tão pouco. Quantas pessoas não têm perdido o céu? A oportunidade de estar em dias com Deus, por tão pouco que o mundo ofereça. Há um ditado que diz que o homem de bom caráter, o homem que se vende pelo máximo que se vende, o homem que se vende pelo máximo que é pago por ele, pelo máximo de dinheiro, não vale o mínimo do que é pago por ele. O cristão que lança a mão no arado e volta atrás não é digno do reino dos céus. Simplificando esse ditado popular. É problema meu, pessoal, como igreja e representante de Cristo aqui na terra, é problema meu, o meu comportamento, o meu modo de agir, seja com a minha esposa, com as minhas filhas, com os meus amigos, com os meus companheiros de trabalho, com as pessoas que estudam comigo na faculdade, seja lá onde for que eu me apresente como cristão, é minha responsabilidade eu agir de acordo com aquilo que eu tenho a minha convicção. Ou seja, eu sou um cristão convicto, eu sou de fato a igreja de Cristo na terra. O que eu estou fazendo para que eu permaneça como um daqueles que serão tidos como bem-aventurados? Irmãos, quando Cristo reuniu essa multidão e o seu discípulo e começou a falar essas palavras, ele disse o seguinte: você não está entendendo direito. Eu quero falar para você uma coisa, palavras de Cristo. Eu quero falar para vocês que quem quiser salvar a sua vida, Deus não está dizendo assim, você tem que morrer. Mas existe uma palavra no Evangelho que é muito mal interpretada. A pessoa diz que a palavra mais importante do Evangelho, a frase mais importante é: você aceita Jesus? Eu quero dizer que essa não é a palavra mais importante. E eu quero que você medite bem que a palavra mais importante é renúncia. O que você está disposto a renunciar por amor a Jesus? Quantas pessoas não estão renunciando o céu? Renunciando o céu. Pasmem. Por um trabalho secular. Que pode até te trazer uma provisão substancial aqui, física, mas isso não vai te ajudar em nada espiritualmente. Quantas pessoas não estão renunciando o céu por um relacionamento que não está dentro dos parâmetros divinos, mas renuncia o céu por causa de um relacionamento? Quantas pessoas não têm renunciado o céu, não têm renunciado Jesus Cristo por conta de uma formação acadêmica? Eu não quero dizer que o mais importante é você largar tudo e seguir Jesus, largar assim. Não precisa se formar, não. Você tem que se formar porque você é filho de Deus, você é a igreja de Deus, você tem que ser exemplo.
tanto para o mundo como para espectadores universais que estão de olho. O apóstolo Paulo diz: nós somos espetáculos aos mundos. A profecia do Senhor diz que os mundos não caídos assistem todas as nossas atividades. É como nós estivéssemos num reality show, aonde nós somos assistidos por muitos e muitos povos que não pertencem a esse sistema solar. Quantas pessoas não têm renunciado a Cristo, renunciado ao céu, renunciado Ele por conta de um prato de comida, perdendo o céu por tão pouco? Ainda que alguém recebesse todos os bens de Steve Jobs ou Bill Gates, com a proposta de sair da igreja, de sair do convívio de Cristo, ainda não seria o suficiente. Pois que proveito tem ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou perder a sua vida? O que Cristo está falando é de salvação, é de vida eterna. Quantos aqui lutam para não perder a vida física? Quantos lutam para não perder a vida física? Enfrentam filas e filas lá nos hospitais, nas clínicas, no SUS, para que possa recuperar a sua saúde, assim a prolongar a sua vida mais um pouco de tempo. Quem é tão louco, tão doido de dizer que não dá importância para a sua vida? Não, eu estou com câncer, eu vou deixar o câncer me devorar, pouco a pouco vou morrer. Não existe esse ser humano, não existe essa pessoa. Mas o que Cristo está falando é de que proveito tem um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida eterna. Ele está falando de salvação. Nenhuma nódoa no caráter deve manchar o nosso caráter. Falando como igreja, falando como cristão, falando como testemunho de Cristo. E olha, o que ele diz mais? É tão forte que ele diz: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, quantas pessoas não têm vergonha, não estão se envergonhando de dizer que eu sou seguidor de Jesus? Por quê? Porque o mundo está tão secularizado, está tão racional, é o racionalismo que está tão em alta, que o cristianismo está fazendo o quê? Diminuindo por conta de uma aparente covardia cristã. Irmãos, a licenciosidade tem tomado de conta da vida de professos cristãos. Eu estava palestrando em uma certa ocasião e uma pessoa disse: não existe mais cristão como antigamente, e se existir, os próprios cristãos matam ele para que ele não possa testemunhar a sua vida dentro da comunidade cristã. Eu achei isso muito forte e muito triste. Eu fui atrás da palavra licenciosidade. O que é licenciosidade? O que é uma pessoa licenciosa? Antigamente os cristãos, eles estavam dispostos a morrer por essa causa. Você vai ser posto na arena para ser jogado para os animais. Você vai ser amarrado em um estáculo e vai ser ateado fogo em você. Jerônimo, agora na Idade Média, ele olhou para o carrasco e disse: ele amarrado na fogueira, a Inquisição o amarrou por conta de ele testemunhar sobre as verdades esquecidas de Cristo. Ele diz: ei, ponha fogo às minhas vistas, porque se eu tivesse medo de morrer, eu não estaria aqui. E hoje eu vou me colocar, assim como Daniel, me colocar dentro, porque eu faço parte desse povo. Hoje nós estamos com vergonha de testemunhar do amor de Cristo. Estamos com vergonha de dar na faculdade, levarmos a nossa Bíblia, que foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode me matar, eu sei que eu vou ressuscitar. Essa era a síntese da fé cristã, da igreja primitiva. Você pode me matar, um dia Cristo vai me ressuscitar. Amém? Licenciosidade. O que é licenciosidade? Eu fui procurar no dicionário e eu vi que aquela pessoa que estava até revoltada, ela tinha um pouco de razão quando ela falou. Veja só, igreja primitiva, chegando lá, vamos pôr como exemplo os valdenses, os albigenses, onde as crianças valdenses, elas foram responsáveis pela grande divulgação na Europa do Evangelho da Salvação. Crianças, os pais não podiam, e os pais diziam: eu não vou morrer por quando meu filho tem que criar minha família e tal. Tudo bem, mas os filhos iam lá e pregavam.
E eles iam vender frutas, iam vender verduras, iam vender alguns produtos, e no meio daquelas vendas eles aproveitavam e anunciavam o Evangelho, palavras do Novo Testamento, sem medo das consequências. Era assim que era a igreja primitiva, era assim que era a igreja na Idade Média, era assim. E hoje, a licenciosidade, infelizmente, adentrou, não vou dizer adentrou na igreja, mas adentrou no convívio cristão. Palavra, o que é licenciosidade? Que age de maneira desregrada, sexual ou moralmente. O que é uma pessoa licenciosa? O adjetivo, indisciplinado, que se comporta desregradamente, que não cumpre normas, libidinoso, contrário à decência e ao pudor. Conduta licenciosa. Devasso, que é desregrado, moral ou sexualmente, é um substantivo masculino, pessoa desregrada, indisciplinada, libidinosa ou devassa. Todos esses adjetivos que diz a respeito da palavra licenciosa. A igreja de Cristo é licenciosa? Não. Eu debato muito essa questão da... eu pertenço à igreja de Laodiceia. Não, gente. Nós não pertencemos à igreja de Laodiceia. Porque se você pertencer, se você fosse da igreja de Laodiceia, você pode esperar que você ia ser vomitado da boca de Cristo. Você estava lá cortado. Você pertence à igreja de Cristo que está vivendo no período laodiceano. A igreja de Cristo no período laodiceano. Eu sou adventista do sétimo dia. Você é adventista do sétimo dia. Eu não sou da igreja de Laodiceia. Eu sou da igreja de Cristo que vive no período laodiceano. Eu não preciso estar morto para poder me reavivar, para poder me aquecer. Mas eu estou num período onde a mornidão cristã está em alta. E eu preciso, como cristão, ainda que individual, brilhar no meio dessa mornidão, esquentar, brilhar no meio dessa escuridão, esquentar no meio dessa mornidão. Palavra do Senhor, Evangelho de João, no capítulo 6. Nós vamos esquentar um pouco, nós vamos entender e não tirar da nossa mente o título da mensagem. Perdendo por tão pouco, perdendo a salvação por tão pouco. Eu não sei se os irmãos já pararam para analisar. Eu estava um dia desse meditando sobre a obra missionária de Cristo. O que Cristo passou para que eu, para que o Eric, para que o Edmilson, suas filhas, para que a irmã Antoninha, para que o Walter, sua esposa, o que Cristo passou para que nós estivéssemos aqui. A irmã Ângela. Amados, uma coisa séria eu vou fazer, eu vou dizer aqui, ao Marcelo, a todos que estão aqui presentes, a minha esposa com as minhas filhas, é muito sério. Algumas pessoas dizem até que isso é uma polêmica, falam, mas não. Se marido ou esposa não quis te acompanhar, deixe que ele sofra as consequências, ele ou ela. Se filho não quer lhe acompanhar, não deixe de orar, não force, porque se forçar é pior. Mas ore. Se não quer, o problema é dele, você está livre. O lar adventista diz o seguinte: se a sua família teima em se perder, lute, salve, pelo menos a metade. Irmãos, a partir do versículo 37, me acompanhe na leitura e preste bem atenção. Perdendo o céu por tão pouco. A partir do verso 37, João, Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 37, que diz o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Olha só, permaneça aí nessa passagem, não feche a Bíblia. Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim.
Eu estou falando em um português bem dito. Espera aí. Quer dizer que se alguém não for a Cristo, Deus não dá? Olha, Deus convida a todos. Vamos ver no contexto. Aqui é Jesus chamando a responsabilidade da sua missão que recaiu sobre ele. Lembre que o apóstolo Paulo diz assim: eu tenho que pregar o evangelho, porque ai de mim se eu não pregar o evangelho, porque sobre mim pesa essa responsabilidade, ou seja, essa obrigação. Todo aquele que o Pai me dá, vem a mim. Continuando. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então, note a questão da soteriologia, a doutrina da salvação, aonde alguns pregadores, infelizmente, mandados por um espírito que não é o de Deus, eu digo e tomo a responsabilidade do que eu estou falando, não são mandados por Deus. Ele diz: ei, soteriologia, mano, a doutrina da salvação, tudo Cristo já fez na cruz do Calvário, e ainda que você não faça por onde, Deus te salvará. Irmãos, olha só a gravidade dessa afirmação de uns pastores que não são enviados por Deus, mas são lobos devoradores. Eu quero dizer aos nossos irmãos que não estão aqui presentes, mas estão nos acompanhando pela internet, que Deus fez a parte dele. Agora, para você chegar ao céu, agora é você desenrolar a parte que lhe cabe. É isso o que a Bíblia apresenta. A doutrina da soteriologia é: Deus fez tudo o que pôde para que nós pudéssemos chegar ao céu. Sim, correto. Agora, se eu não chegar, a culpa foi minha, porque Deus já fez tudo por mim. Amém? Se eu não chegar, a culpa é minha, porque Deus já fez de tudo o que Ele pôde fazer para que eu chegasse ao céu. Soteriologia, a doutrina da salvação é essa, não é? Não, Deus já fez tudo. Se você não mesmo que você não consiga, Deus vai lhe salvar. Não, porque Deus limpa a sua casa dia após dia, para que lá não habite nenhuma coisa impura. Na o verso 9 ou 11, se eu não me engano, diz: porque a iniquidade não se levantará uma segunda vez. Salmo 101, verso 6: manhã após manhã o Senhor limpará a sua casa. Salmo 15: quem, Senhor, habitará na tua casa? O que é puro de mão, limpo de coração, tem um caráter inabalável, uma pessoa cidadã do bem, tal, etc e tal, não mente, não rouba, não furta, esse morará comigo. Salmo 24: Senhor, quem habitará no santo monte do Senhor? Aquele que não usa de fraude, que fala a verdade e com a sua compostura reprova aquilo, abandona aquilo que é reprovável. Esse morará comigo. Soteriologia, Deus fez de tudo, não tem nada faltando, mas para você chegar lá, agora faça a parte que lhe cabe, que lhe cumpre. Prosseguindo, versículo 38 diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Olha só que forte. Porque olha ele tomando a responsabilidade para ele. Porque eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, notem. Não precisa você abrir a Bíblia não, mais grave que eu vou lhe falar. João 5, verso 28 e 29. Se eu não me engano. Diz assim: ei, não se admire disso, porque vai chegar o dia em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a minha voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem feito mal, para a ressurreição do juízo. Você entendeu? Você entendeu? Deus fez de tudo. Agora, os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem feito mal, para a ressurreição do juízo. Deus já fez de tudo. Agora a parte que cabe é a mim, se eu vou ser salvo ou não. A responsabilidade agora é minha. O verso 60 do próprio capítulo 6 diz: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: dura esse discurso, quem pode ouvir? 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava?
O Espírito é o que vivifica. A carne nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós. Porque Jesus sabia desde o começo quem o havia de trair. Há descrente entre vós. Irmãos, note bem essa palavra, não esqueça. Há descrente entre vós. Há pessoas que deixaram de vir para a igreja. Aproveitaram porque já estavam quase mortos espiritualmente. Veio a pandemia. Não foi mandada por Deus. Mas teve, irmãos, pasmem. Teve uma permissividade divina. E isso veio filtrar quem é e quem não é. Note o que eu estou falando. E eu assumo a responsabilidade do que eu estou dizendo. Houve uma permissividade divina e isso veio filtrar quem é e quem não é. Quem está disposto e quem não está. Quem veste a camisa e quem não veste. Eu deixei de vir para a igreja. Motivo? Sempre cultivei bom relacionamento. Tem pessoas que vinham ativamente para a igreja e estão bebendo. Estão bebendo. Existem pessoas que vinham. Eu estou falando aqui, eu não estou trazendo para essa igreja, estou fazendo para a instituição. Eu já preguei nos 4 cantos, nessa pandemia, depois que foi autorizado pregar. Já preguei na igreja do norte, do sul, do norte, do sul, do leste e do sudeste de Teresina. E o retrato que eu vejo é de pessoas que desistiram da caminhada cristã por tão pouco. Por uma balada. Por alimentação inadequada. Por um convívio que só subtrai. Não soma nada, não multiplica nada na vida. Mas estão deixando as fileiras do mestre por tão pouca coisa que é inacreditável. Inacreditável. Vocês não fazem ideia do que está acontecendo. Eu já preguei nos 4 cantos. E o relato que eu ouço é: depois da pandemia, está desse jeito a minha igreja. Tem homens abandonando família. Tem homens abandonando família. Tem mulheres abandonando família. Tem pessoas licenciosas dentro das igrejas, que usam a licenciosidade, envergonhando o evangelho da salvação, perdendo o céu por tão pouco, quanto que você poderia até morrer. Gente, para não tomar muito tempo, eu não vou contar a última experiência que eu tive. Os caras me roubaram. Eu já tendo que fazer coisas inacreditáveis, não pejorativo e não aquilo que desclassifica a conduta cristã, mas inacreditável do ponto de vista humano, a ponto de que eu sou um caba. Eu estou agora, como o Edmilson diz, estou meio obesinho, né, Edmilson? Então estou fazendo coisas que está difícil eu fazer, que eu fazia normalmente quando eu era atlético. Mas eu estou lutando. Dou nas costas, Marcelo. Marcelo, um sono terrível, trabalhando de manhã, de tarde, de noite e até às vezes chegando à madrugada. Aí o cidadão do inferno lá chega, toma a minha moto e o outro ainda mandando o cara me matar. Mata. E eu com a mãozinha aqui no coração, dizendo: rapaz, tu levou tudo. Porque eu pensava assim: se o cara atirar, a bala vai acertar uma mão, aí atravessa na outra, mas não chega no coração. E esqueci que eu tenho uma cabeça. E eu tenho uma barriga que é desse tamanho assim, né? E a bala poderia acertar em um desses pontos. E eu no coração, pensando que o cara ia mirar no coração. Os caras não estão mirando no coração, estão mirando na cabeça. Mas Deus me salvou, irmão. E não deixou... e o óleo que estava engatilhado. E tinha bala no tambor, que eu vi, que eu não sou cego. E estava engatilhado, e ele com a mão no gatilho. Aquilo lá é cão, né? O que vai tchuc, é cão, né? E o cão estava em pé, e o gatilho lá, e o dedo no gatilho. Tinha bala no tambor, e eu lá. E Deus não deixou o cara não fazer assim. Tchuc, fiquei revoltado. Eu questionei, eu disse: meu Deus, cadê o anjo lá que matou 185 mil assírios? Por que não fulminou esses 2 malditos? Vem aqui agora, como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou ganhar dinheiro em moto e tal? A mulher lá, todo dia, tomar café, não sei o que e tal. As filhas não querem nem saber, não pediram para vir ao mundo, já que vieram, agora cuide de mim. Eu preciso disso, preciso daquilo. Já tão mocinha, gasta muito mais ainda. E o ladrão me roubou e o anjo não matou os caras. Assim, que anjo fraco esse anjo meu aí.
Mas, irmãos, é o desespero. Mas eu questionei Deus dentro do... Cara, eu não vou desrespeitar Deus, não vou blasfemar contra Deus, mas eu queria uma ação imediata. Mas, ó, depois eu compreendi. Ele não deixou o cara entortar o dedo e não atirou, né? Estou vivo aqui. Mas Deus diz o seguinte, irmãos, isso é fantástico, isso é tremendo. Se vocês se escandalizam, por isso que eu digo, se eu voltar para o céu da mesma forma que eu vim de lá, assim, se eu voltar de onde eu vim, de onde eu vim, se eu subir, se eu voar para lá, como é que vocês não vão ficar? E outra coisa, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu restarei no último dia. Essa é uma verdade absoluta. Versículo 66 diz o seguinte, estamos terminando. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não estavam com ele, não andavam com ele. Irmãos, o que tem te feito perder a fé em Jesus? O que tem te feito abandonar a sua carreira cristã? À vista disso, muitos que andavam com ele já não andavam mais. Por quê? Porque escandalizaram pelas palavras que ele disse. Que ele disse, ó, eu sou o pão da vida, eu sou isso. O que o Pai me deu, eu não vou lançar fora. Vou fazer o possível para que todos vocês estejam comigo. E à vista disso, muitos já não andavam com ele. E Jesus ficou triste. Olha, Jesus, ele decepcionado, diz assim, virou para os outros e disse, ei, então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Então respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, olha só, eu vou falar, eu vou nomenclaturar aqui, Adventista sétimo dia, eu vou olhar para essa câmera, não sei se estão sorrindo de mim porque eu estou fazendo um joguinho aqui de câmera, mas eu vou olhar para você que está me assistindo e que vai assistir daqui um dia, para você também, espero que eu esteja fazendo certo, e para você, meu amigo, minha amiga. Eu quero que todos se enquadrem em mim aqui nesse momento. A resposta que Pedro deu a Jesus foi, para onde iremos? Adventista sétimo dia. Você vai para onde? Se aqui tem a palavra da vida eterna, a palavra da salvação. Quem é que vai te oferecer algo além do que Jesus tem oferecido? Ou algo melhor do que Jesus tem oferecido? Quem é que vai oferecer para você? Quem é? Bar? Cabaré? Boate? Bebida? Mulher? Prostitutas? Prostitutos também, as mocinhas que estão namorando com pessoas do mundo que não querem nada com a igreja, não querem nenhum, mas não, eu vou dar um estudo bíblico para ele, ele se converte, balela, não se converte, ele te tira da igreja, experiência. Mulheres perdendo famílias, homens perdendo famílias, pessoas esfriando na fé, na vida cotidiana. De Pedro olha para Jesus, para onde iremos? Para onde é que eu vou se eu sair dessa igreja, se eu sair desse corpo doutrinário que me eleva aos céus, que me dá de encontro com aquele que pode me dar uma continuidade para sempre, vida eterna, que é, gente, é eternidade, é viver para sempre, é respirar, é correr, voar, está escrito, nós vamos ter a oportunidade de conhecer outros mundos. Eu não acredito como foi na Lua até hoje, eu não acredito, porque se foi em 69, por que não foi hoje? Não tem como ir? Eu não acredito. Agora eu vou andar de planeta a planeta. Eu vou ver Betelgeuse, Arcturus, Antares. Eu vou ver todas as grandes estrelas lá, estrela de primeira grandeza. Eu vou sair da Via Láctea. Diz que tem no universo, nesse espaço infinito, bilhões de galáxias. E entre bilhões de galáxias, milhões e milhões de distância entre um planeta e outro. E eu vou andar. Quem é aqui que pode oferecer uma coisa mais maravilhosa que essa? Pedro reconheceu para ele, Senhor, tu tens a palavra da vida, para onde nós vamos? Tu tens a palavra da vida. Pedro morreu crucificado, mas ele sabe que ele morreu, antes dele perder a consciência, ele estava morrendo, dizendo, eu vou ressuscitar. Ele pensou, e eu vou viver para sempre. Herodes não vai viver para sempre, ó, vai para o inferno, queimado, vai queimar com o diabo. O diabo é o único que teve a oportunidade de andar planeta e planeta, ele sabe, por isso que ele não quer que nós andemos, porque é muito bom. E ele é egoísta, ele assim, eu que vou deixar o cara cair? De jeito nenhum. Porque ele não quer que a gente veja o que é bom. Ou o que é o gostoso da vida não é um casamento. Eu vou dizer para você, o que é o gostoso da vida não é um casamento. Eu vou dizer para você que o gostoso da vida não é comer e beber o que quiser, não é ter dinheiro para fazer, para ir para qualquer que seja o local daqui do planeta Terra. O gostoso da vida é saber que você vai ressuscitar. Se morrer, antes de voltar, ressuscitar e vai viver para sempre, vai andar em todo o espaço infinito de Deus. Amém? E eu olho para qual?
E eu quero que você creia nisso que eu estou falando, que as palavras são fiéis e verdadeiras. E olha, irmãos, e olha só, e Pedro diz: e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém? Nós vamos encerrar agora, mas eu quero encerrar com os irmãos com chave de ouro. A palavra principal do Evangelho, eu disse no começo, vou falar agora. Não é se você aceita Jesus, é o que você está disposto a renunciar por amor a Jesus. A renunciar, você não vai renunciar a sua família, você não vai renunciar seus bens, sua empresa, você não vai renunciar nada daquilo que você tem a duras custas conquistado e que Deus tem te abençoado, porque se você conquistou, é porque foi sob a bênção de Deus. Isso eu digo categoricamente. Até um maçom que trabalha em união com o inimigo, aquilo que ele tem não foi o inimigo que deu, de jeito nenhum. Houve uma permissividade divina, ele prosperou, porque Deus o considera como um mordomo de Deus. Ele lhe abençoou para que você pudesse, com as suas posses, com a sua renda, abençoar os que precisam de você, os que precisam mais viver uma vida de menos aperreio. É essa a essência que Deus deixou. Deus permite que sobressaia em grandeza terrena para que ele possa cuidar dos seus mais necessitados. Essa é a verdadeira mordomia cristã. Deus permite o enriquecimento de alguns para cuidar daqueles que precisam. É isso que Deus precisa, que Deus fez. Quando roubaram a minha moto, eu fiquei desesperado. Uma vez eu disse: rapaz, eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei que eu estou na mão de Deus. Foi com um mês depois, os irmãos fizeram uma vaquinha, eu não sei nem quem cooperou. Mas quem cooperou eu agradeço. Quem não cooperou, que só orou, eu agradeço também. E quem nem cooperou e nem só orou, eu oro por ele. Mas eu sei que uma moto com um mês apareceu. Não a que um ladrão roubaram, mas a que foi comprada com a cooperação dos irmãos. Olha. E eu creio que não teve nenhum ricão que ajudou. Foram pessoas que sentiram na pele o que eu senti. Porque essa é a essência cristã. O teu problema ser o meu problema também. As suas preocupações ser as minhas preocupações. Porque eu não trabalho para mim, mas eu trabalho por todos. É essa a essência cristã. E olha só, irmãos. Renúncia é a palavra mais forte do Evangelho. José, ele disse não às tentativas de um assédio sexual da mulher de Potifar. E Deus o abençoou. José renunciou àquele suposto adultério que iria ter o quê? Uma recompensa ali. Ele renunciou por amor a Jesus. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Paulo fala lá no livro dos Hebreus. Porque ele visava o quê? Algo maior, algo superior. E tem muito mais. Olha, se você observar bem, Daniel e seus companheiros, o próprio Jesus Cristo disse não às tentações, aos reinos do mundo, porque ele sabia quem era, para que veio e o que ele ia fazer, por mim e por você. Daniel e seus companheiros disseram não àquelas iguarias do rei, e mais tarde os companheiros disseram não à adoração, e todos foram recompensados. É essa a essência cristã. Então nós estamos, mais uma vez eu vou me incluir no meio, nós estamos perdendo o céu por tão pouco. Se você é louco o suficiente para perder o céu, fale, entre num acordo com Satanás e diga: Satanás, deixa eu ser o anticristo, deixa eu ser o mandante do mundo inteiro. Então vá lá e faça esse acordo com ele, se você for louco o suficiente. Porque pelo menos você está perdendo a salvação para ganhar o mundo inteiro. Mas Jesus disse: eis quem é maior do que o diabo. Disse: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua vida? O que adianta? Então, nenhum acordo. Caim perdeu o céu por tão pouco. Queria que aceitasse sacrifício. Como Deus poderia aceitar? Se Deus pediu para que ele fizesse de um jeito, ele fez de outro. Olha só o meu erro. Deus quer: Cacá, faça isso e isso. Eu pego e digo assim: não, eu vou soteriologia à moda do diabo, por exemplo. Não, Deus já fez de tudo. Ainda que você não faça, Deus pega e te salva. Deus não vai fazer isso, gente. É engano, é engodo do diabo. Caim, tem que ser dessa forma. Mas eu vou fazer do meu jeito. Fez do seu jeito, se lascou, já era. Não tem como. Antediluviano, preferiram o quê? A licenciosidade do que a pregação do pregador da justiça de Noé. A mulher de Ló preferiu o quê? Preferiu seus bens. Ficou preocupado com a sua casa, com os seus bens, sei lá com o que ela tinha em casa. Viu a estado de sal, já era. Esaú perdeu
a salvação por conta de quê, irmão? Vender a sua primogenitura por um guisado. Deus, ele já tinha escolhido Jacó, por mais que... Gente, não vamos ser dessa forma. Se Deus te deu uma responsabilidade, cumpra. E olha, Judas Iscariotes, Pilatos, Ananias e Safira perderam o céu por tão pouco. Por tão pouco. Quero que vocês agora atentem a essas palavras, para que nós possamos ir para casa com essas palavras em mente. Irmãos, na página 165 de Eventos Finais, o Senhor teve a preocupação por sua causa, por minha causa, por nossa causa, de deixar escrito uns conselhos para a sua igreja que estava vivendo no período de grande apostasia. Diz o seguinte: Deus não aceitará nada menos do que uma entrega incondicional. Note, Deus não aceitará nada menos do que uma entrega incondicional. Essa soteriologia pregada por alguns, enviada do inimigo aí, balela. Deus não aceita nada menos do que uma entrega incondicional. É total. E olha só o que ele diz: cristãos indiferentes e corruptos não poderão entrar no céu. Nunca, jamais. Porque eles não encontrariam felicidade, pois ali nada sabe dos elevados e santos princípios que governam os membros da família real. Ao mesmo erro de Satanás. Olha só o que mais ele falou: aqueles que não fazem esforços decididos, mas esperam simplesmente que o Espírito Santo os force à ação, perecerão em trevas. Não vos deixeis de maneira nenhuma estar tranquilamente sem nada a fazer na causa de Deus. O que tu vai fazer sábado à tarde? Tem gente que se prepara a tarde toda para estar à noite no shopping ou jogando bola numa arena aí. Esqueceu o trabalho missionário. Pelo amor de Deus, se faz, pelo menos aproveite essa pandemia e faça um estudo online aí e envie, faça alguma coisa. Não fiquei sem nada a fazer pela obra de Deus. Não fiquei sem nada a fazer. Não, mas espera aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou observar. Quando a igreja estiver todinha, pegando fogo, o fogo do Espírito Santo, eu vou começar a entrar na fileira também e vou começar a pregar. Ser aí um pregador muito doido, um sapatinho de fogo, cheio do Espírito Santo, etc e tal. Tem gente que pensa dessa forma. Quando a igreja estiver reavivada, eu vou. Hoje mesmo falaram para mim, antes de eu vir para cá. Temos a esperança de ver toda a igreja reavivada. Tal tempo nunca há de vir. Por quê? Porque há na igreja, isso eu falo em todas as igrejas na que eu estou no presente momento, pregando, na que eu pertenço e nas demais que circundam, Teresina, Piauí, Brasil, mundo. Há na igreja pessoas não convertidas, que não se uniram à prevalecente e fervorosa oração. A igreja, nós precisamos entrar na obra, ainda que individualmente. Mensagem escolhida, volume 1, página 122. Há na igreja pessoas não convertidas. É por isso que nós não devemos ter essa falsa esperança. Não, quando a igreja estiver todinha, a pleno vapor, eu vou. Não espere, porque a igreja estará na sua totalidade reavivada, tal tempo nunca há de vir. E nós vemos isso. Cristo pregou sobre isso na parábola da grande rede, nas parábolas da boda, no trigo e no joio. Jesus pregou sobre isso, e ele disse para a sua igreja: gente, a obra da separação vai ser feita pelos anjos, não é os anciãos da igreja, não é o diácono, não é ninguém, não é ele. Deixa o cidadãozinho só, não deixe ele corromper os demais. Continue pregando. Olha, põe em mente Hebreus 10, verso 25 em diante, 27 em diante. Põe em mente essa passagem. Treine, doutrine, aconselhe a sua igreja, ainda mais porque o tempo se aproxima. E por último, irmãos, na página 215 de Eventos Finais, só para nós encerrar, olha só o que Deus tem falado.
um terrível conflito, dois grandes poderes opostos são revelados na última grande batalha. De um lado está o Criador do céu e da terra. Todos que se encontram do seu lado têm o seu selo. Eles são obedientes às suas ordens. Note bem, selados, obedientes, selados. Conselho de Deus. Do outro lado está o príncipe das trevas, com os que escolheram a apostasia e rebelião. Do lado do diabo, aqueles que escolheram. Um terrível conflito encontra-se diante de nós. Aproximamos-nos da peleja do grande dia de Deus, do Deus Todo-Poderoso. O que tem estado sob controle será solto, que é o diabo. O anjo da misericórdia está dobrando as asas para ir embora, para descer do trono dos céus, para deixar o mundo sob o domínio de Satanás. Os principados e poderes da terra estão em acirrada revolta contra o Deus do céu. Estão cheios de ódio contra os que o servem, contra aqueles que amam a sua lei. E em breve, muito em breve, será travada a última grande batalha entre o bem e o mal. A terra será o campo de batalha, o local da peleja e da vitória final. Aqui, em que por tanto tempo Satanás tem instigado os homens contra Deus, a rebelião será debelada para sempre. As batalhas entre os dois exércitos, entre os exércitos do céu e o do diabo, são tão reais como as que são travadas pelos exércitos desse mundo. E do resultado do conflito espiritual depende destinos eternos. Amém? Somos alvos, então não vale a pena. Qualquer que seja a proposta do inimigo, não vale a pena perder o céu por tão pouco, seja lá qual for a proposta do inimigo. Sabe por quê? Note, por conta da pregação do casal Walter, esqueci o nome da irmã, Márcia, por conta da pregação do Eric e da sua esposa Marlete, por conta do Edmilson e da sua esposa, estou esquecendo o nome das mulheres tudinho, Terezinha, TT, eu nunca esqueci, TT ou Terezinha. Por conta de Cacá e Samara, por conta, irmãos, por conta do Marcelo e Marcelo, irmãos, você não faz ideia do que está preparado. Olha só o que Deus vai preparar para você lá no céu. Olha, irmãos, é muito lindo. Eu sou apaixonado por essa revelação. Eu sou apaixonado por Jesus, eu sou apaixonado por essa igreja, eu sou apaixonado pela minha mulher, embora ela não acredite, eu acho que ela não acredita não, mas eu sou apaixonado por ti de verdade. O nome dela é Samara Soide de Araújo Cerejo. Eu sou apaixonado pelas minhas filhas, irmãos, eu sou apaixonado por vocês, pelo Edmilson, Marcelo também, Eric, a irmã Ângela. Eu sou apaixonado pelo Samuelzinho, pelos pais dele, porque nós somos irmãos. E eu quero estar no céu também com vocês. E olha só o que é que Deus diz bem aqui, ó. Olha só. Aqui é para nós ir embora. Eu sei que tem gente aí doidinha, coçando o pé para ir. Mas precisa ouvir isso aqui. A recompensa dos ganhadores de alma. Olha, e para você que está em casa, e para você que vai ver, seja lá qual for o momento, vai estar no YouTube, né? Não vai estar, né? Olha só. Olha como é tremendo, como é lindo. Eu estou todo arrupiado aqui. Quando os redimidos estiverem perante Deus, isso significa quando eu e vocês estiverem perante Deus, e você que vai se despertar e vai voltar o mais rápido possível, responderão ao chamado preciosas almas que ali estão por causa dos fervorosos e perseverantes esforços feitos em seu benefício. Ou seja, alguém vai chamar, ei, vocês vem cá, aí vem um bocado de gente lá, e vai estar lá vocês, tudo ali num lugar assim, Jesus vai botar vocês lá no lugar. Aí vai chamar aqui um bocado de gente. Aí vamos dizer o seguinte: e intensa persuasão para que fujam para a fortaleza. Dessa forma, os que neste mundo têm estado a cooperar com Deus receberão a sua recompensa. Quando os portais daquela linda cidade lá do alto se revolverem nos seus 200 gonzos e nela entrarem as hortes que observaram a verdade,
coroas de glória ser-lhe-ão colocadas sobre a cabeça, e eles atribuirão a Deus honra, glória e majestade. E naquela ocasião, alguns se aproximarão de vós, amém? De vocês, de nós, amém? Dizendo, por que vale a pena nós suportar tudo que for possível, suportar por amor a Jesus e para salvar pessoas, vale a pena? Porque eles vão chegar e vão dizer assim, olha, uma recompensinha muito bonita. Não fossem as vossas palavras que vocês me proferiram bondosamente, se não fossem as vossas lágrimas, as vossas súplicas e os diligentes esforços que vocês fizeram por mim, eu nunca teria visto o rei na sua formosura. Amém? Existem pessoas que vão estar lá por causa de vocês. E olha só, que recompensa é essa? Quão insignificante é o louvor de seres humanos nesta vida terrena, transitória, em comparação com as infinitas recompensas que estão reservadas aos fiéis na futura vida imortal, aqueles que trabalharam para o evangelho da salvação. Amém? Irmãos, não vale a pena você perder o céu por tão pouco. Tão pouco. Não chore por quem não merece você. Não lance as vossas pérolas aos porcos para depois serem lançadas, para depois pisotear sobre elas. Dirija as suas palavras às pessoas que estão necessariamente precisando da salvação. Porque, olha, eu vou falar uma coisa para você, embora eu tenha que pregar, quer seja oportuno, quer não, existem algumas situações que você não é mais obrigado a pregar para pessoas que não estão nem aí com o evangelho da salvação. Você vai estar perdendo tempo com esse indivíduo que já está selado para o diabo, enquanto que aqueles que estão esperando uma única oportunidade para a salvação estão deixado de lado. Aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir e aceitar e se unir à Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas não se atearam a ela, eles serão atingidos pelas pragas tão certamente como aqueles rebeldes que estão nas igrejas rebeladas contra Deus Altíssimo. Precisamos, irmãos, entrar na obra ainda que individualmente, porque isso depende a minha e a sua salvação. Quando Cristo vier, bem-aventurado é o servo quando seu Senhor voltar, o achar fazendo assim, trabalhando na obra de salvação. Amém? Que Deus seja louvado. Nós vamos ficar de pé, nós vamos cantar o hino. Eu tenho esse privilégio de escolher esse hino. Tem? Pode cantar? Tem tempo? Se não tiver, a gente encerra com oração. Tem? Tais canto lá no céu. Hino de número 80 do Inário Adventista. E eu quero que quando nós estivermos cantando esse hino, eu quero que você cante com emoção, com alegria e com o pensamento de que você estará lá no céu, cantando esse mesmo hino que nós vamos cantar aqui agora. Cantando os hinos que a multidão dos remidos estarão cantando lá. Vamos louvar, vamos glorificar, vamos viver uma vida santa e a vontade de Deus. Toda convicção, irmãos. Nós precisamos viver a nossa vida de cristão convicto de que estaremos em pé diante do poder de Cristo. Vai soar a trombeta de Deus soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles aos céus, ao encontro com os seus ares. Vamos cantar. Tais cantos lá no céu. Tais cantos lá no céu que aqui ninguém jamais ouviu. Sempre os anjos cantam glórias ao Cordeiro do Senhor. A paz sempre em harmonia, sempre a voz em claros tons. Quem nos dera ser assim, servindo ao Rei e Salvador. Proclamamos o nome de Deus. Santo. Compreender
paz e libertação me deu. Santo, Santo, é o canto de anjos bons. Eu vou. Eu hei de um dia ouvir a voz das aclamações, mas quando eu lhes contar a história desta redenção, nudez não podem compreender tão grande salvação. Esse canto de vitória, assim os anjos É a vitória, é a história de cada um. é a voz de muitas águas, voz de grande multidão. O universo inteiro Isso está profetizado. Todo mundo vai parar para ouvir. ante a direção, Como é que essa raça conseguiu? ante o canto dos remidos ao Senhor da redenção. E nós vamos estar lá, cantando. É o canto de anjos bons. Nós. Eu hei de um dia ouvir a voz das aclamações, mas quando eu lhes contar a história desta redenção, nudez não podem compreender tão grande salvação. Aleluia. Que Deus seja louvado. Eu quero fazer um apelo aos nossos amigos que estão nos assistindo e os que irão assistir daqui uns dias. Ainda está transmitindo ao vivo aqui, ó. Tá, Samuelzinho? Eu quero fazer um apelo a você. Quero falar ao seu coração. Os daqui, presencial, e aos que estão nos acompanhando através da internet. Não perca o céu por tão pouco. Não perca a salvação por tão pouco. Sabe por quê? Porque o que Cristo fez por você, por nós, não tem comparação, não tem preço. Você é o argumento de Deus que cala a boca do diabo. Foi o que fez Jesus aceitar a morte, e morte de cruz, para que através da morte de Cristo nós pudéssemos encontrar salvação. Amém? Não perca o céu por qualquer coisa. Deus eterno, Pai de misericórdia, louvado e glorificado seja o Senhor, hoje e para todo sempre. Nós estamos agradecidos, Senhor, imensamente, primeiro pelo Teu grande sacrifício na cruz do Calvário, objetivando a minha e a nossa salvação. Nós Te agradecemos, Senhor, porque sem o Senhor nós nada poderíamos e nem podemos fazer. Mas graças a Ti, o Senhor envia, movido por esse sentimento que é inexplicável, o Senhor envia o Espírito Santo para nos conduzir a Cristo, para nos fazer meditar no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para que nós possamos sermos achados por dignos de entrar na galeria dos salvos, de estarmos com a salvação garantida e de obter a vida eterna, pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aos que estão fracos, enfraquecidos na fé, eu quero pedir em nome de Jesus Cristo, assim como a Tua palavra, meu Deus, é fiel e verdadeira, eu quero em nome de Jesus determinar sobre a vida desses nossos queridos que estão fraquejando, que eles se renovem, Senhor, espiritualmente, que entre um vigor espiritual tão forte e incomode-os de tal forma que ele possa, que nada impeça deles voltarem à comunhão com os Teus filhos que aqui estão, que nada impeça deles voltarem a congregar, que nada impeça, Senhor, deles abandonarem as sugestões do diabo e voltarem às fileiras do grande Mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero Te pedir pelo poder do Teu Santo e Bom Espírito, converte as massas. Eu quero Te pedir, Senhor, cura. Eu quero Te pedir, Senhor, protege. Eu quero Te pedir, Senhor Jesus, que esses nossos queridos irmãos sejam uma evidência do bem, porque já que nós somos o argumento de Deus, que nós possamos responder à altura da confiança que Deus tem em nós, de aceitarmos deliberadamente, usando o livre-arbítrio, aceitarmos as sugestões do Espírito Santo e o conselho divino, tanto de Deus
como do Espírito de profecia, falado através do ministério profético da tua profetisa, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Agora que nós vamos voltar para os nossos lares, queremos pedir, Senhor, que nada de mal aconteça com nenhum de nós. Querubins e serafins nos acompanhem, para a honra e glória do nome santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E graças a Deus. Que Deus seja louvado.